Jenny, o mundo espiritual ele é real. Existe uma atmosfera realmente que ela é mudada dentro de casa. Então, nesse contexto, né, voltando novamente, eu já tinha 6 meses já que nós não nos falávamos. E mesmo eu passando mal, eu precisei de ir numa reunião da empresa. Lá nessa reunião eu me encontrei com um amigo e conversando com ele eu perguntei: como é que você tá? Ele falou: eu tô mal, eu tô me separando. E eu falei assim, mas você sabia que Jesus transforma água em vinho? E na hora que eles, olha, vocês não vão acreditar, na hora que eu falei isso pra ele, a voz falou comigo de novo: como é que você está falando que transforma água em vinho e a sua vida está destruída? Você não tem autoridade. Você não tem que falar disso. E eu ouvi aqui, eu falando com ele, eu falei: não, mas Jesus pode transformar a sua vida. Enfim, ali naquele contexto, ele aceitou Jesus. Ele falou assim pra mim: você tá falando de Jesus que é o carpinteiro? Eu falei: é esse mesmo. Ele pode transformar a sua vida. Olha, ali houve um movimento do céu tão forte, ele aceitou Jesus. E nesse mesmo dia, né, a reunião da empresa havia acontecido na parte da manhã. E quando eu voltei para casa, de onde era a reunião da empresa até a minha casa, estava mais ou menos 1h30. Nesse contexto, né, quando eu cheguei em casa, ele ligou para mim, né, esse meu amigo, né, dali da empresa, ele começou a dizer: olha, Carla, eu tô passando mal. Desde o momento que eu aceitei esse Jesus, eu tô passando mal, eu não como, eu não durmo, você tem que fazer alguma coisa. Eu escuto uma voz dizendo que pra mim não tem jeito. Ele falava pra mim não tem jeito. Você sabe o que é swing? Ele falou: eu faço swing, eu traio a minha esposa com swing. Jesus não pode me perdoar, eu sou muito ruim. Eu dizia pra ele assim: o seu pecado não é maior do que o amor de Deus pra te perdoar. Não é maior do que a sua iniquidade. Se você se arrepender de verdade, ele transforma a sua história. E ele começou a passar mal. Eu já estava em casa. E a sua vida arrebentada. Minha vida sem arrebentada. Nenhuma autoridade. Sem nenhuma autoridade. E é exatamente aí que o inimigo entra. Sim. Tanto lá quanto aqui, né? Tanto lá porque te acusando e lá ainda precisava de uma libertação. Sim. E aí nesse contexto, quando foi à noite, né? Isso acontecendo ao mesmo tempo, a minha filha me ligou, falou: mãe, a gente tá voltando para São Paulo com o papai e nós vamos com os irmãos para orar lá no apartamento. A senhora vai? Eu falei: não vou. Falei: não vou, porque eu não tenho nada mais a ver com seu pai, eu tô em outra vida. Nesse contexto, eu já estava namorando com uma outra pessoa, já estava com planos de me casar com outra pessoa. E pensa, uma pessoa que assim, era completamente assim, o oposto do que eu vivia com meu esposo. Então era uma pessoa muito carinhosa, abria a porta do carro para mim, puxava a cadeira para eu sentar no restaurante, não me deixava faltar nada. Eu levei ele para a igreja, ele aceitou Jesus, lia a Bíblia. Eu pensava: o meu casamento foi um erro. Achei o relacionamento, né, o meu príncipe encantado. Eu achei perfeito. A Pombagira estava manipulando tudo, né? Achei o relacionamento perfeito. Enfim, quando isso aconteceu, dessa ligação da minha filha, falando que viria o meu esposo, né, na atual era meu ex, viriam do Rio com alguns irmãos. Eu falei: eu não vou. Eles viriam no dia seguinte. Bem, chegou no dia seguinte, eu estava trabalhando na minha rotina normal. Minha filha já tinha me avisado que já estava chegando, né, aqui em Taubaté. Gente, vocês não vão acreditar. Minutos depois, quem me liga? O tal meu amigo que tinha aceitado Jesus. Ele tinha vindo, né, lá de Santos. E quando ele me ligou, ele falou: Carla, eu já estou em Taubaté. E você vai ter que me encontrar, porque você vai ter que orar por mim. Eu estou passando mal. E eu não consigo deixar de ouvir essa voz. Na hora que ele me ligou, eu falei: o que eu vou fazer com esse homem aqui? Como que eu vou orar por ele? Eu fiquei: meu Deus. Aí o que Jesus fez? Né? Eu pensei: bom, os irmãos do Rio estão chegando, eu vou levar ele lá, eu vou ter que ir no apartamento. E eles expulsam, eles ajudam. E eles fazem tudo, porque eu não tenho como colocar a mão na cabeça dele, né? Eu vou apanhar do cão lá, né? E aí foi onde que Jesus fez todo esse mistério. Nós fomos lá, né? Esse rapaz, ele foi liberto, hoje ele é um presbítero. A família dele foi restaurada.
Enfim, quando terminou o processo com ele foi embora e ficou só quem? Eu, meu ex-esposo, né, que, né, tava lá, e os irmãos. Sim. E começou o mistério, e eles falando, filha, volta pro seu marido. Eu dizia, não volto. Pra ele eu não volto nunca mais. Filha, não volto. Até que Deus tomou um irmão. Aqueles irmãozinhos do coque, gente, eu amo os irmãozinhos do coque, do terra, Glória! manto. Terra, manto, e olha, veio no sapateado e Deus tomou ele com força e falou, mulher, aquela que tu amas não vai sofrer, porque eu vou tomar pra mim se tu não voltar pro lugar de onde você nunca deveria ter saído. Queridos, eu orava pela minha filha, eu dizia, Deus, o processo de separação tá entre eu e o meu esposo, não deixa minha filha sofrer. Né? Porque nós sabemos que não adianta, os filhos, eles sofrem numa separação. Não adianta dizer, ele vai acostumar, ele não acostuma. Ele nunca vai acostumar com o pai e a mãe longe. Esse não é o projeto de Deus. Deus, ele pode transformar, né? Se você de repente também está numa segunda aliança, né? O Senhor pode também te abençoar, mas que essa segunda aliança seja até que a morte o separe. Né? Porque senão você quebra a aliança e quebra de novo e o contexto do coração de uma criança como fica, né? Então, enfim, eu estava ali e o profeta falou, né? E Deus falou através do profeta, se você não se consertar, eu vou levar sua filha. Eu virei, mas pensa que eu fiquei numa revolta, mas eu embrabeci. Eu falei, como assim? Falei, mas... E eu olhei pro meu esposo, eu falei, eu odeio você, eu sabia que eu não tinha que vir aqui, eu odeio você, você não me deixa em paz. Falei, tá bom, é pra eu voltar pra casa, eu volto. Se não é pra matar minha filha, pra voltar pra casa, eu volto, mas você não vai encostar em mim, você não vai tocar em mim. E ele falou, tá ótimo. Ele ficou feliz. Ele contratou o caminhão, pegou minha mudança, trouxe no mesmo dia pra dentro do apartamento. Os irmãos que estavam ali, eles voltaram, só que quando eles estavam saindo, eles falaram assim pro meu esposo, querido, semana que vem, nesse mesmo horário, Deus manda que nós estejamos de volta aqui. Meu esposo falou, não, mas ela já voltou pra casa. Eles falaram, a obra não está completa ainda, nós vamos voltar aqui na próxima semana, na próxima sexta-feira, para nós orarmos mais uma vez. E foram embora. Conclusão, era mais ou menos sábado isso daí. Quando foi segunda-feira eu tive que voltar pro trabalho, eu já tinha pedido conta e eu comecei a procurar. Eu comecei na igreja e na casa de uma irmã, eu falava assim, irmã, em nome de Jesus, Deus falou que ia matar minha filha. E se, na verdade, se eu não voltasse pro meu marido. E as irmãs falavam assim, imagina, você tá doida, Deus não fala isso, Deus não mata ninguém. Deus não faz essas coisas, não faz dessa forma, né? E eu procurei, ninguém sabia disso. Eu acho que eu fui numas 3 ou 4 irmãs, as irmãzinhas que eu via, que era assim mais, né, fervorosa ali, do coque ali, de oração. E elas falavam, não, Deus não faz isso. Enfim, eu, na minha rotina, né, eu já tinha ido trabalhar, já era mais ou menos final de semana, chegando sexta-feira de novo. E eu, de onde eu estava, eu liguei com minha esposa e falei, olha, tudo esse negócio de que vai matar minha filha é mentira. É mentira, isso daí foi, olha, balela, eu tô indo embora de casa de novo, eu não volto mais pra casa. Porque eu voltei pra você porque ia matar minha filha. Isso é mentira, então isso foi pra me enrolar. E aí, de onde ele estava, o meu esposo, ele falou, então tá bom, então você não entra mais em casa e você não tira mais nada daqui. Eu falei, tá ótimo, eu não quero nada do que é seu mais, eu não quero mais olhar pra você, eu vou seguir minha vida. Enfim, nesse mesmo dia, eu tive que voltar, né, do meu trabalho, voltando pra casa, uma amiga me liga. E ela falou assim pra mim, Carlinha, posso conversar com você? Eu falei, do que é? Ela falou, sobre Marco Aurélio, sobre o seu esposo. Eu falei, sobre ele não. Ah, não. Pois, gente, pois ela sempre tem uma amiga, né, um bom samaritano, que Deus coloca na sua vida pra te restaurar e te resgatar o propósito original. Uma conversa certa, né? Uma conversa certa, um conselho certo, por isso cuidado. Cuidado com as amigas que talvez estejam, sabe, te assessorando. Os conselhos. Os conselhos, porque se os conselhos não forem pra te levar de volta ao propósito, cuidado quando uma amiga te falar, ah, isso mesmo, você precisa ser feliz, amiga. Cuidado, cuidado. E ela me levou pro propósito novamente, né? E ela falou comigo, amiga, vamos lá, os irmãos
Então, voltando lá, vamos lá pra gente orar de novo. Falei, para aquele apartamento onde disseram que ia matar minha filha, eu falei, lá eu não volto mais. Gente, mas pensa que igual aquela viúva que insistiu com o juiz, né? Vai, julga. Ela ficou, vamos. Eu falei, amiga, em nome de Jesus, você nunca mais vai falar no nome de Marco Aurélio pra mim? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, por você, amiga, eu vou. Gente, eu voltei de novo pro apartamento lá onde a gente morava. E quando eu cheguei lá, da primeira vez, não tinha vindo um pastor que estava ali naquele momento. E assim, a gente sabe que no meio dos profetas, um não conversa com o outro, né? Sim. Porque eles vêm para deixar o Senhor mesmo agir. Então eu entrei, quando eu coloquei a chave na porta, realmente ele já tinha mudado a fechadura, né? Ele era militar, então ele já tinha tirado a pistola, né, de cima do armário. Ele falou, eu vou dar um jeito nisso tudo. Porque se o problema é ter alguém entre eu e ela, então eu vou dar um jeito, vou ver o que eu faço. Ou seja, o diabo já estava manipulando para que houvesse derramamento de sangue. Ele estava completamente transtornado. E ali os irmãos tinham chegado primeiro. E ele disse assim, não tem jeito, a minha esposa foi embora de novo, agora não tem jeito. E esse pastor que estava lá, ele falou, eu creio num Deus que falou da primeira vez e ele faz e vai fazer também. Você crê que se a gente orar aqui agora, o anjo traz ela aqui, que eles na mesma hora eu toquei a campainha. Eles olharam, eu entrei, tudo assim, muito milimetricamente do céu. Meu Deus. Assim, sabe, controlado. Entrou eu e essa, né, minha amiga, quando eu sentei, esse pastor, né, que estava ali pela primeira vez, né, já nessa segunda vida, ele levantou. Gente, mas ele veio marchando realmente e terra manto. E ele disse assim pra mim, mulher, eu te vi como uma louca, tentando descobrir se eu havia falado na boca dos meus profetas a respeito da tua pequena. E o Senhor dizia através dele, fui eu que falei. Eu sou dono da vida, eu dou e eu tiro a vida a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, mas volta tu agora para o lugar de onde você nunca deveria ter saído e te prepara que eu vou escrever uma nova história para a tua vida e para o teu, e grande vai ser a obra na tua vida. Olha, gente, ali não teve jeito. A minha rigidez, a minha braveza. Porque só você sabia que naquela semana você tinha ficado igual uma louca procurando saber se aquilo que Deus tinha dito era de fato verdade. Só eu sabia, ninguém mais sabia. Então naquele momento, aquela palavra que foi, sabe, ímpar pra mim, só eu sabia. Ela desmontou, porque só uma palavra do Pai basta. Aleluia. Sabe, pra desfazer, sabe, toda amargura, toda ira, toda vingança, tudo que eu carregava no meu coração. Mas aí eu entrei numa crise. Porque eu comecei a entender, eu falei, poxa, mas então eu achava que o meu casamento tinha sido um erro. Então se Deus quer que eu volte pro meu esposo, então esse sentimento que eu tô aqui por essa outra pessoa, quem colocou? Porque se Deus é amor, então e esse amor que tá aqui não foi Deus que colocou? Quem que colocou então? E eu comecei a entender, hoje eu entendo, que aquele sentimento não havia sido plantado pelo céu. Deixa eu dizer algo pra você, a pombagira, ela coloca sentimentos em você que não vem de Deus. Verdade. É encantamento, não é amor, não é paixão. Você pensa que está apaixonado por outra pessoa, que você está encantado. É encantamento. E a pombagira, ela mexe com o seu libido, ela mexe com as suas emoções, ela mexe com o seu pensamento, ela te manipula. Por mais que a gente pense que isso não existe, existe. É mundo espiritual. E seja bem-vindo, você acreditando ou não, é real. E aí naquele momento eu falei, gente, mas então o que eu vou fazer? Então quando naquele momento eu me rendi e eu falei, Espírito Santo de Deus, se eu estava num caminho de morte, isso está me trazendo para um caminho de vida, então a partir de hoje eu vou ser obediente. E eu não amo meu esposo, mas eu sei que se essa é a sua vontade, o Senhor vai trazer novamente o meu amor de volta por ele. O Senhor de novo vai fazer nascer, porque não tem como pegar um vaso trincado, né, e fazer de novo. Eu ouvia muito isso.
E o Senhor dizia, eu não vou fazer do vaso trincado, eu vou fazer novo. Eu não vou pegar o que tá velho, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer outra vez. Ele não vai fazer remendo, né? Ele não vai fazer remendo. O Senhor falava, eu vou fazer de novo. E eu comecei ali num processo de obediência. Eu me abri para obedecer. O meu coração não estava pronto. Dizer, então você voltou a se apaixonar pelo seu marido? Não. Houve um processo aí de quase 4 meses. E aí o meu esposo, por ele ter se rendido, por ele ter se arrependido, Deus começou a construir nele um homem segundo o coração de Deus. E naquele processo ele veio e falou comigo, meu amor, você aceita namorar comigo de novo? Então nós começamos a namorar. Ele me pediu em namoro, ele falou, eu quero te conquistar outra vez. E ele começou a me conquistar outra vez. Foi fácil não, porque no meu pensamento, muitas vezes vinha outra pessoa que eu era apaixonada e eu tinha que ir pra cruz e dizer não. Esse sentimento, ele tá aqui dentro, mas Jesus quer o meu casamento, é o meu casamento que ele quer. Foi quase 1 ano de jejum, todos os dias, e oração, e clamor. E eu e meu marido, nós subíamos ao monte para que o Senhor Jesus fizesse, sabe? Então foi algo que foi um processo, mas no final aí, né, de alguns meses, de 1 ano, nós já podíamos contar o nosso testemunho. E 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio depois, Deus trouxe a minha segunda filha, porque esse era um outro processo da minha maternidade que eu dizia, com esse homem eu não quero ter filho nunca mais. E Deus pôde transformar o nosso coração. Veio a minha segunda filha para selar a nossa aliança. E 2 anos depois nasci a Igreja Batista da Graça, né, fundamentada numa restauração. E hoje são muitos casamentos que o Senhor traz aqui, muitas restaurações, muitos testemunhos realmente do que Deus pode fazer numa aliança quando você pensa que não tem mais jeito. Não, eu já tinha ido embora, 6 meses fora, o Senhor trouxe de volta, o Senhor realinhou. E hoje eu sou apaixonada pelo meu preto. Glória a Deus! Deus faz, Deus faz. Então que você venha se posicionar, se o Senhor tem colocado realmente no seu coração, para você não desistir da sua família, não desistir do seu casamento, se posiciona hoje para viver tudo que Deus tem para você, porque Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para quebrar maldições, Ele é poderoso para quebrar obras de feitiçaria, que ela não entrou tantos detalhes, mas foram feitas obras de feitiçaria, com homens que se apaixonaram, né, pastora, por você e disse, eu quero você, e foram feitas obras de feitiçaria para que ela entrasse realmente nesse ambiente. E outra, cuidado quando o inimigo querer pintar para você uma situação de que é o príncipe encantado, porque muitas vezes é uma pura ilusão para destruir o propósito de Deus para sua vida. Então que você receba essa palavra, e eu queria pedir para a pastora Carla para a gente encerrar orando pelas famílias, orando por mulheres que estão passando por processos no casamento, os homens que estão aqui lutando pela sua família, e que você receba de Deus essa unção, aquilo que ela recebeu de Deus sobre a tua vida, e que você possa viver uma verdadeira restauração. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus que faz novo. E em nome de Jesus eu quero orar por essa esposa, por esse marido, por essa família que esteja passando por por uma tempestade em seu relacionamento, em sua aliança, em seu casamento. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor pôde acalmar a tempestade, quem é esse que pode fazer com que o vento e o mar obedeça? Senhor Jesus, Tu és o mesmo Deus. Aleluia. E Tu és Deus para fazer acalmar as tempestades dessa aliança, as brigas dessa aliança, os desentendimentos dessa aliança. E em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir, entra mesmo nessa situação, entra nesta aliança, entra neste casamento, Senhor Jesus, ruge como leão, como o Senhor rugiu sobre a minha vida. Traz de volta aquele que foi embora, traz de volta aquela que foi embora.
faz de novo, restaura. E em nome de Jesus, ó Em nome Deus, de Jesus. que os teus filhos que estão ouvindo possam fazer dos entulhos, daquilo que já foi quebrado, um grande memorial para dizer que a glória da segunda casa está sendo maior do que a primeira. Nós deixamos, Senhor, estabelecido no mundo espiritual a restauração sobre esses casamentos e dizemos: divórcio, você não vai ser estabelecido sobre essa família. Dizemos em nome de Jesus não, e declaramos a bênção que enriquece e não causa dor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.